Hoje a gente recebe aqui no nosso programa, por videochamada, o bailarino Adeilton Ribeiro. Ele que estava participando do quadro Super Dança dos Famosos, lá da Rede Globo, ao lado da Viviane Araújo, mas ele foi dispensado do programa de uma maneira assim muito estranha e levantou assim vários questionamentos. Adeilton, muito boa tarde, Olá. Obrigado por aceitar participar aqui com a gente, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado a vocês por estar dando essa oportunidade para eu poder falar desse assunto e falar por milhares de outros bailarinos que também sofrem da mesma coisa que eu sofri há pouco tempo. Então, gostaria de agradecer primeiramente a minha assessora, que conseguiu essa pauta, que é Tiquim Farafina, a vocês todos pela oportunidade de estar falando sobre esse acontecimento também. Adeilton, antes da gente falar sobre essa história, realmente que deixou tanta gente surpresa, eu queria saber um pouquinho, porque você veio de uma terra, um dos lugares que eu sou mais apaixonado nesse Brasil, é a nossa Bahia linda, que eu tenho tanto amigo, que eu vou sempre pra lá. Você é de Salvador. O sol brilha mais bonito aí, aliás, não tem hoje. Salvador. A gente costuma dizer, né, que o baiano, ele não nasce, ele estreia. E você como artista, com certeza. você estreou... Esse é o ditado mais certo. E você Eu sou estreou há de muito Salvador. tempo, então, ali da música, ali, desde pequenininho que você estreou na música também? Isso, desde pequeno eu já comecei a fazer arte, né? Eu acho que desde o ventre da minha mãe eu já comecei a me movimentar. Olha que coisa boa. E como é que... Conta, antes da gente falar sobre o que aconteceu efetivamente lá durante a sua participação na Dança dos Famosos, como é que foi o processo, como é que foi o trâmite? Você foi convidado pela Globo na ocasião, você foi lá e soube que estavam procurando bailarinos. Como é que você se tornou um bailarino da Super Dança dos Famosos? Então, eu tenho uma história muito linda relacionada à arte, à dança. Eu sempre trabalhei com dança, eu sempre estudei danças. Desde de mais novo, eu conheci milhares de países através da dança. E como eu era de Salvador, eu precisava levar minha arte para um outro lugar, até mesmo por uma questão de representatividade para meu povo, que talvez seja de um lugar que tem as melhores culturas do Brasil, mas infelizmente é invisibilizado. Então eu vim morar em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu estava fazendo musical e logo após eu conheci algumas pessoas do meio mais artístico relacionado à TV. E desde aí eu já comecei a entrar fazendo alguns quadros no programa do Faustão. Já trabalhei em todos os quadros que tinha no programa, todos, quando ele veio para São Paulo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o Dança dos Famosos, o Super Dança dos Famosos. Existia uma seleção remota que, por causa da pandemia, e milhares de outros profissionais enviaram vídeos mostrando sua performance. E depois desses vídeos você teria uma seletiva mais aprofundada para selecionar os que mais adentravam dentro do quadro. Foi quando eu fui chamado para fazer o Super Dança dos Famosos. E aí aconteceu de eu passar por uma seleção e aí eu adentrei nesse programa, nesse quadro. E o que aconteceu? Pode falar, desculpa. Não, eu só queria saber se quando passa por essa seleção, se vocês já sabem quem são as dançarinas, né? As famosas que vão participar com vocês também. Não, né? Não, a gente fica sabendo tudo na hora. Quando a gente sabe o dia que a gente vai se apresentar lá, mas as famosas a gente fica sabendo tudo na hora do programa mesmo. A gente professores de dança. Entendi. Mas aí você estava contando, então eles te ligaram, você passou nessa seleção? Isso. Eu fui aprovado nessa seleção. E aí o que aconteceu? Eu acho que uma situação que já aconteceu com outros bailarinos, mas infelizmente a gente vive um descaso com a arte, principalmente com a dança, né? A gente sempre está nesse lugar de escassez de trabalho e a gente às vezes se permite a fazer determinadas coisas por questão de financeira mesmo. E eu entendo a particularidade de alguns bailarinos, que talvez não seja a minha, mas que também é a minha nesse momento. E foram em outros momentos também. E o que aconteceu foi que eu fui selecionado, e aí eu conheci a Viviane, fui apresentado que minha parceira seria a Viviane, mas até aí tudo ok, não tinha problema nenhum, até mesmo porque eu não a conhecia, eu conhecia de vista, de nome, por ela ser famosa, mas nunca tinha conhecido o trabalho específico da Viviane.
Mas até então, tudo beleza, porque eu, como professor, eu sei lidar com qualquer outro tipo de situação, com qualquer outra pessoa. Eu acho que esse é o meu papel, é de ser generoso com qualquer tipo de pessoa e situação que eu esteja envolvido. E esse primeiro contato que você teve com ela foi tranquilo, vocês se deram bem. Curtiram, se deram bem, teve aquele envolvimento de falar, poxa, legal, rolou realmente da gente ter essa troca e combinar para fazer as coreografias, tem que se identificar. Teve entrosamento? Teve esse entrosamento inicial? Isso sim, isso que me deixou muito mais triste depois desse episódio, porque no começo a gente teve super entrosamento, a gente teve pouco contato. Eu sempre costumo falar nas entrevistas que eu estou dando que eu não tive um contato íntimo com a Viviane, mas profissional, foi muito legal, porque quando a gente terminou de se conhecer, a gente bateu um papo, depois a gente conversou sobre o projeto que a gente já está fazendo e tudo ok. Aí a gente começou a conversar depois pelo WhatsApp de como eu queria que fosse a proposta desse Super Dança e com os números que a gente ia apresentar. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que eu fiz uma coreografia mais ousada do que o que eu já tinha visto no Dança dos Famosos, porque meus amigos, eu tenho vários amigos que já fizeram, e eu queria fazer uma coisa diferente e uma coisa que pudesse levar realmente dança para a televisão brasileira. E foi quando a gente começou a ensaiar, a gente tem um processo antes, e talvez muitas pessoas achem que é só estar ali naquele momento e a gente apresenta super rápido. Mas existe um processo antes. São vários ritmos dentro de um quadro, a gente tem que estudar, a gente precisa pagar, monetizar essas pessoas que estão nos ensinando para a gente fazer um quadro desse. Então, requer uma disponibilidade muito grande e financeiramente também, né, que às vezes a gente financeiramente não tem nem como marcar, mas é arte, amor. Eu acho que a gente está em um lugar de levar, o dançarino, ele se expressa muito mais nesse lugar de levar amor do que provavelmente financeiro, é o que eu acho, né, porque normalmente a gente é bem mal remunerado mesmo. Mas você era remunerado para ser o partner dela, você tinha a sua remuneração, o seu cachê, os custos que você tinha ali, a emissora pagava, você tinha um acordo em relação a isso, ou você não ganhava nada? A emissora paga a partir do momento que você começa a dançar no quadro, mas o custo que eu tenho antes para eu me preparar para fazer o quadro é tudo por minha conta. Então, a emissora paga a partir do momento que você está ali dentro do quadro. E aí então, o que aconteceu foi... Desculpe, pode continuar. Desculpa? Não, por favor, pode ir. E aí eu vou resumir mais ou menos a história, porque é muito... como eu já falei, é um descaso que acontece com a gente, muito enorme. E eu processei tudo isso, eu digeri tudo isso para que eu pudesse depois rever tudo e como eu iria falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado e mexe muito com a minha arte, com a minha profissão e com a profissão de vários outros colegas que passam por isso, né? E aí o que aconteceu é que a gente começou os ensaios, a gente estava super ok, tudo tranquilo, a gente estava passando as sequências. Óbvio que a Viviane não é bailarina profissional, o profissional de dança sou eu. Então quem tem, não que eu seja incisivo, mas quem tem que determinar determinadas situações naquele momento sou eu, porque o conhecimento técnico parte mais de mim do que dela. Então eu era um pouco mais... não incisivo, mas eu era sempre tipo, tá bom, sempre fui cúmplice da Viviane, né? Tipo, eu queria deixar ela confortável, porque uma coisa que eu falei com ela no começo eu não gosto de mexer na autoestima de ninguém, porque eu não gosto que mexa com a minha, que é uma questão de empatia que eu pratico, né? Então a gente tem que sempre estar se colocando no lugar do outro. Então eram coisas que eu conversava com ela, eu não queria que ela se sentisse exposta, que ela se sentisse mal fazendo qualquer tipo de movimentação que eu passasse. Mas aí tudo ok, ela super concordou, tudo tranquilo. A gente teve um processo de ensaio antes de gravar muito tranquilo, mas aí aconteceu uma situação muito chata, que foi nos bastidores. Antes de a gente apresentar, 1 hora antes, ou 1 hora e 15 minutos, 20, não tenho exatamente o tempo correto, a gente faz uma passagem geral para depois a gente apresentar para os jurados. E nessa passagem geral, aconteceu de a Viviane ficar muito nervosa e automaticamente eu também ficar nervoso, mas como eu já lido muito com essa situação de estar nervoso e às vezes ter que mudar em cima da hora,
para mim é muito mais tranquilo, mas eu também não poderia deixar ela naquele momento, naquela situação vulnerável. Então, eu fiquei muito atento nela dançando, ok, mas ela ficou muito nervosa e algumas coisas não aconteceram nesse ensaio geral. E o que foi dito? Aí o diretor chegou para mim e pediu para eu mudar as pegadas. As pegadas é um modo popular de dizer que tecnicamente é um portê. São as pegadas que tipo impressionam muito mais a plateia e tal. Isso em cima da hora. Eles pediram, em cima da hora, faltando pouco tempo. Isso, 1 hora antes. 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 20 antes de a gente se apresentar. Mas você acha que pediram porque ela não estava dando conta de executar os movimentos? Então eles pediram para você mudar naquele momento ela não deu isso, porque naquele momento a gente não conseguiu executar, porque essa pegada que eu tinha feito dependia muito mais dela do que de mim, entendeu? E aí eles pediram para eu trocar essa pegada. Óbvio que a gente sabe que a gente que trabalha com televisão, existe uma direção por trás disso. Então, automaticamente, a gente tem que ter um respeito por essas pessoas. Então, automaticamente, eu fiz o quê? A gente desceu, a gente passou, não ocorreu nada muito legal, porque tava esse nervosismo pela mudança. E aí a gente desceu, aí eu conversei com a Viviane, eu falei, Vivi, a gente vai ter que mudar as pegadas porque não deram certo. E o diretor pediu para mudar. E aí, o nervosismo tomou mais conta ainda dela, e de mim também, mas eu acho que muito mais dela, né? Porque, como eu falei, eu já estou mais experiente em relação a isso. E quando eu faço essa mudança, automaticamente desestabiliza emocionalmente, a gente não consegue executar a coreografia de forma correta, mas ela, óbvio, porque ela não dança, e eu entendo isso. Mas aí acontece depois, isso é uma situação muito chata, e foi aí que eu fiquei muito desmotivado, entrei em estado de depressão. Isso já aconteceu, acho que já tem uns 2 meses, e eu tive que procurar profissionais para me tratar dessa situação, porque isso foi matérias em todos os jornais, né? Então, tipo, eu estava exposto, minha profissão estava exposta naquele momento. Então, eu não conseguia, porque eu nunca fui... Oi. Desculpa te interromper, porque picotou aqui, mas a gente entendeu que até o momento que você estava realmente muito ali chocado com toda essa situação, né? E saindo em tudo quanto é mídia, essa notícia de que você havia sido substituído. E isso porque a notícia que a gente tinha é que a Viviane estava insatisfeita, estaria mexendo uns pauzinhos ali para tirar você do Dança dos Famosos. E você sentiu que partiu realmente dela? Como é que foi o processo na hora de falar, olha, Adeilton, realmente não vai dar certo de você continuar com a Viviane? Foi ela que pediu? Foi a direção que achou que você não iria continuar? O que você analisou? Essa é a questão X do assunto, porque eu fiquei sabendo tudo desse desligamento através de sites. Então, eu fiquei sabendo que a Viviane estava mexendo esse pauzinho tudo através do site. Eu não tive um comunicado nem da direção, nem da própria Viviane. Quando eu fiquei sabendo desses comunicados, que eu estava ensaiando, eu trabalho em outra companhia, que eu vi meu Instagram bombando e eu disse, fiquei famoso. E aí eu vi meu Instagram bombando de mensagens sobre essa matéria. E automaticamente eu liguei para a Viviane para perguntar o que tinha acontecido. Ela me falou que não tinha acontecido nada, que ela sabia que ela tinha visto as matérias, mas que realmente não partiu dela, não tinha acontecido nada e que estava tudo bem. Eu acreditei nela, mas aquilo me deixou meio encucado, porque existia uma insatisfação naquele momento que a gente não foi bem. Mas até aí tudo bem, porque a gente tinha conversado sobre isso antes. E aí o que aconteceu? Quando ela falou que estava tudo bem, tudo ok, que ela não tinha feito nada e que estava tudo certo, eu, no outro dia, liguei para a produção do Super Dança dos Famosos, da Rede Globo, e comuniquei a ele o que tinha acontecido, que estava saindo várias matérias expondo o meu nome, o meu lado profissional, e que eles precisavam tomar uma atitude diante disso, para que meu nome não ficasse exposto nessa situação. Eu trabalho com isso, eu estudo isso, eu sou formado em dança. E não fizeram nada? A direção não fez nada para tentar contornar isso? Só disse que era ela que não estava satisfeita? Eles falaram que não tinha nada acontecido, que estava tudo ok, que eu estava no quadro e que aquilo ali era simplesmente notícias de outras emissoras e acabou. Então, quando que você foi desligado de verdade? E aí, logo após isso, um dos diretores me ligou e disse que a Viviane estava insatisfeita e que ela queria trocar de parceiro, que ela estava irresistível, que precisava trocar de parceiro e que eu não estaria mais dentro do quadro do Dança dos Famosos. E aí por telefone mesmo, falou, você não tá mais. Por telefone ele falou, você não tá mais no Dança, vai ter que trocar porque a sua parceira não formalizou. Quer. Não, isso mesmo. O meu desligamento foi por telefone, não formalizaram a minha
o meu desligamento. E aí eu fiquei muito abalado nessa situação, porque eu fiquei exposto, eu fiquei como um dançarino, um professor de dança que não tinha capacidade, eu me senti dessa forma, uma pessoa que tem 18 anos de dança. Eu viajei 4 continentes, eu conheço mais de 15 países, eu trabalhei nas melhores coisas, em todas as emissoras que você pensar do Brasil, eu trabalhei até de fora. E você ser colocado nessa situação, isso me abalou muito, porque mexe muito não só com o meu lado emocional, mas com o meu lado profissional, é onde eu pago as minhas contas, é onde eu vivo para manter a minha vida. E você... Eu só queria saber mais uma coisa. Você falou com a Viviane, você perguntou para a Viviane. Viviane, foi você que pediu para eu sair? Perguntei. Viviane? E ela? Perguntei. E ela afirmou que não tinha partido dela, que isso era uma coisa a direção que tinha feito isso. E automaticamente ficou nesse desencontro de conversa entre eles dois, porque um dizia que foi ela, o outro dizia que não foi. Então eu preferi me ausentar um pouco, já que não teve nenhuma formalidade para me desligar. Então eu preferi me desligar. Mas aí depois de um tempo, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateado com isso, e isso estava mexendo muito comigo. Eu precisava saber realmente o que estava acontecendo, eu precisava formalizar esse desligamento. Porque eu acho que quando eu fui chamado, houve tantos questionamentos, e para me desligar, você me ligar e dizer assim, você não está mais, eu acho isso muito terrível. E, Adeilton, hoje, por mais que você tenha passado por isso, hoje o que você planeja assim, para a sua carreira? Como que, por exemplo, as empresas, as pessoas que quiserem contratar o Adeilton, quiser te encontrar, para você ter um prosseguimento da sua vida e apagar esse episódio triste que realmente mexeu com o seu psicológico e com a sua carreira, como é que faz para contratar o Adeilton? Como é que faz para entrar em contato com você e, de repente, ter acesso ao seu trabalho? O meu Instagram é Adeilton Ribeiro. Eu estou com uma assessora maravilhosa que ela está me ajudando nesse processo. E caso alguém queira entrar em contato comigo para qualquer tipo de trabalho, publicidade, com dança, como ator, eu estou disponível no meu Instagram e tenho o contato da minha assessora lá também, para que a gente possa se comunicar. A gente quer primeiro te agradecer por você ter dividido esse momento tão difícil que você passou na sua carreira, na sua vida pessoal também, de certa forma. Obviamente que algumas coisas ruins na nossa vida sempre acontecem, mas às vezes é até para abrir coisas novas, coisas boas na vida. Então, você com o seu talento, com a história que você tem na dança, eu acho que é isso que você pode focar, de que, olha, esse episódio ruim que aconteceu pode servir para novas experiências e coisas boas. E é isso que a gente deseja para você. Todo o sucesso do mundo, tá? Quando vier a Minas Gerais, por favor, avisa a gente, vai ser um prazer te receber aqui em Minas Gerais. Ou o rapaz aqui precisa de umas aulas de dança, porque a gente aqui, Desesperadamente. nosso negócio é só falar notícia e aí no pé é meio duro. É horrível. Adeilton, muito sucesso pra você, que você conquiste o máximo e fica tranquilo, a vida vai dar certo, segue em frente, companheiro. Arrasa! Beijo, Adeilton! Adeilton Ribeiro, senhoras e senhores, muitíssimo obrigado.